Olá, começa aqui o Religare, Conhecimento e Religião. Hoje nós vamos começar uma série de 2 programas sobre o tema Cristianismo e Cultura. Aqui comigo está o padre José Tolentino Mendonça. Ele é teólogo, é biblista, ensaísta, veio de Portugal aqui para o Brasil estar conversando conosco. Muito obrigado pela sua vinda ao É uma grande Religare. alegria estar aqui convosco. O Religare você pode acessar através da nossa página. Acesse www.tvhorizonte.com.br/religare. Neste endereço você pode acessar os vídeos das nossas entrevistas, entrar em contato com a nossa equipe, o que você pode fazer também através das redes sociais. Basta buscar por Religare, Conhecimento e Religião. Padre Tolentino, sua experiência como escritor, como biblista, como teólogo, ensaísta, já é bastante conhecido do público brasileiro. Como é que é a sua relação com o Brasil? É uma relação que começou por uma surpresa. Eu fui durante muitos anos diretor do Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura em Portugal e tínhamos um site onde trabalhávamos muito conteúdos de pastoral da cultura, de evangelização da cultura, e a primeira surpresa foi perceber que mais de metade dos visitantes e dos internautas eram daqui do Brasil. E de certa forma, a partir daí, foi-se estabelecendo uma ponte que passou também pela edição dos meus livros aqui no Brasil e através das parcerias universitárias, quer com a PUC Minas, quer com a FAS e com outras universidades brasileiras, tem permitido, de facto, um intercâmbio, uma troca que me tem satisfeito imenso, porque aprendo sempre muito com cada vinda ao Brasil. Sim. Hoje, quais são as atividades que o senhor desenvolve em Portugal? Em Portugal, eu trabalho fundamentalmente na universidade. Sou vice-reitor da Universidade Católica em Portugal, sou também professor, dirijo o Centro de Investigação de Estudos no campo da teologia, tenho uma comunidade urbana, uma capela no centro da cidade de Lisboa, para lá de todo o acompanhamento do mundo da cultura, a escrita, a presença na vida e no cotidiano português. De maneira, é assim um pouco a minha vida. O senhor trabalha também no Pontifício Conselho para a Cultura, no Vaticano? Sou um consultor do Pontifício Conselho. É sobretudo uma grande oportunidade para estar presente em fóruns de reflexão do que pode ser o caminho da Igreja no diálogo com o mundo contemporâneo. Sim. O senhor diz que a sua experiência poética está marcada pela experiência religiosa e que a sua experiência religiosa também está marcada pela experiência poética. Como se dá essa relação entre esses 2 níveis de experiência? Eu gosto de dizer isso porque muitas vezes há pessoas que chegam à minha obra através da poesia e à primeira vista não percebem que eu sou padre ou sou um religioso. E quando descobrem, ficam muito espantados. E nas entrevistas que dou, a propósito da minha obra poética, muitas vezes, agora já não tanto, mas no princípio, os jornalistas perguntavam: mas como é que é possível ser padre e ser poeta? E parecia uma coisa muito estranha e muito inconciliável. E no interior da Igreja, muitas vezes também essa estranheza acontece. Como é que é possível um padre que é padre e ser também poeta, ter também uma presença no campo literário, no campo da criação? Então não começamos mal, começamos com a mesma pergunta, Exato. né? É uma pergunta que me persegue há muitos Recorrente. anos, mas ao mesmo tempo é uma pergunta muito funda em mim, muito profunda em mim, porque eu sinto que há uma vocação só. Se calhar quando se vê de fora parecem 2 vocações, mas na minha vida, na minha história, na minha biografia, na síntese que eu faço do meu trabalho, eu sinto que é uma coisa só e que, no fundo, para mim, a experiência religiosa é inseparável de uma qualidade de palavra e de silêncio que também é necessária para a construção de um percurso poético. Sim.
Sua preocupação é bastante focada no diálogo com a cultura, cristianismo e cultura. Hoje penso que o grande desafio que se coloca à Igreja é de facto de olhar para a cultura como um campo de encontro, de aprendizagem e de anúncio do Evangelho. Que desafios encontra a Igreja nessa aproximação, nesse diálogo? São desafios enormes, mas que se podem traduzir em três. O primeiro é o desafio do conhecimento mútuo. Eu penso que hoje o mundo da cultura ignora a tradição cristã, ignora o que é a praxis cotidiana, a sua simbólica, a sua imaginação, mas o contrário também é verdade. Há um grande distanciamento da Igreja em relação ao mundo da cultura. Então, o primeiro desafio é o desafio do conhecimento mútuo. Cada um dizer o que é, dizer o que busca, dizer o que procura, dizer a verdade que o habita. O segundo grande desafio é o desafio do cair o preconceito, fazer cair o preconceito. Porque muito do distanciamento é um falso distanciamento. Porque, na prática, aquilo que se vê é que é muito mais forte aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. Eu penso, por exemplo, nessa iniciativa que o Pontifício Conselho para a Cultura, muito pela pessoa do Cardeal Ravasi, tem desenvolvido um pouco por todo o mundo, que é o Átrio dos Gentios, em que colocam crentes e não crentes a conversar sobre grandes temas humanos e que marcam a agenda contemporânea. Aquilo que se vê é uma grande convergência, muito surpreendente, em tantos domínios que se diriam inconciliáveis. Ora, fazer cair o preconceito, eu penso que é uma urgência muito, muito importante. E o terceiro desafio é não ter medo de fazer propostas. Sim. Não ter medo de pensar num itinerário comum, numa relação de amizade e de proximidade com o mundo da cultura e da parte do mundo da cultura em relação aos cristãos e à Igreja. O senhor vê a Igreja preparada e disposta a enfrentar esses desafios? Eu vejo cada vez mais. Eu sou de um otimismo à prova da bala. E eu acredito que cada vez mais há uma disponibilidade, há um desejo de parte a parte e também da parte da Igreja. Eu vejo nas novas gerações, há uma curiosidade, há um interesse e uma percepção, no fundo, disto que o Papa Francisco lembra de uma forma tão veemente nesta sua última encíclica, Louvado seja, que é, está tudo unido. O mundo é uma casa comum, como a cultura é uma casa comum. E o que nós temos de explorar são estas sinergias e estas ligações e penso que há, de facto, um outro espírito e uma outra possibilidade de fazermos um caminho comum. Sim, além desses aspectos, o senhor identifica sinais concretos de um diálogo sem muitas reservas com a cultura contemporânea? Este exemplo que dei do Átrio dos Gentios é um exemplo magnífico, porque nós realizamos também este encontro em Portugal e tivemos de dirigir convites aos grandes criadores, aos grandes pensadores das diversas áreas do pensamento e da criação artística. Não tivemos uma única recusa. Isto é, para dialogar sobre aquilo que é o fundamental, mesmo as pessoas que nós diríamos mais distantes guardam no seu coração uma abertura. Um outro exemplo, quando o Papa Bento XVI visitou Portugal, ele quis ter um encontro com os homens e as mulheres de cultura. Nós quisemos convidar toda a gente, não reduzir o encontro ao encontro do Papa com os cristãos, mas quisemos que fosse com a pluralidade e a diversidade do mundo da cultura. Não tivemos uma única recusa a estar presentes neste encontro. O que mostra como, se calhar, o distanciamento é muito mais uma coisa mental do passado do que propriamente uma realidade. E por isso vale a pena apostar e vale a pena dar passos no encontro mútuo. Muito bem, eu vou chamar o intervalo para a gente poder continuar a nossa conversa.
O Religare de hoje aborda a temática do diálogo entre o cristianismo e a cultura, e o Padre José Tolentino Mendonça é o nosso convidado. Um breve intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Religare. Nesta semana nós estamos falando sobre o diálogo entre o cristianismo e cultura. O Padre José Tolentino Mendonça, biblista, teólogo, ensaísta português, está aqui conosco. E a Paulinas, editora, acaba de lançar alguns livros do Padre Tolentino, que eu mostro para vocês. Né? Nenhum caminho será longo para uma teologia da amizade. Pai Nosso que estais na terra, o Pai Nosso aberto a crentes e não crentes, o tesouro escondido para uma busca interior. E também foi lançado no Brasil recentemente, do Padre José Tolentino Mendonça, a leitura infinita, a Bíblia e sua interpretação. Nós vamos falar um pouco mais sobre este livro no segundo programa, o programa da próxima semana com o Padre Tolentino. Porque ainda nesse programa, Padre Tolentino, eu gostaria de continuar falando sobre desafios do mundo contemporâneo. Né? Um deles é o desafio da globalização, que impactou tanto a cultura na nossa época. De que modo afeta também a experiência religiosa na sua avaliação? É um dado do nosso presente histórico. Sentimos que somos uma grande aldeia global, que estamos muito mais próximos uns dos outros, e isso traz em si, o fenómeno da globalização, traz em si uma enorme vantagem e traz em si também alguns limites. A vantagem é a vantagem do conhecimento, a vantagem da proximidade, a vantagem de podermos, de facto, aprender uns com os outros e trabalhar em rede. Isso é uma vantagem enorme, que, por exemplo, na cultura, no interior da Igreja, nas universidades, hoje é impossível pensar um percurso simplesmente nacional. É preciso sempre a internacionalização, o trabalho em rede, a investigação em grandes equipas transnacionais, e isso, de facto, é alguma coisa que o mundo nos trouxe, o podermos viver uma vizinhança criativa. Mas, ao mesmo tempo, há grandes limites e talvez o maior deles seja a desvalorização da individualidade, da singularidade. E acabamos, no fundo, num mundo muito globalizado, por ser também um mundo dominado pelos mais fortes e onde a singularidade e aquilo que é próprio, que é específico das culturas e das culturas, digamos, com menos recursos, acabam por ser menos escutadas e menos valorizadas. Nesse sentido, a valorização, a globalização precisa também de uma leitura crítica para que haja, de facto, um sentido de equidade e de justiça neste mundo vasto e pequenino que nós habitamos. A revolução das modernas sociedades do conhecimento trouxe aí a revolução tecnológica. Como fazer teologia nesse novo cenário? Por um lado, é um desafio extraordinário. E, de facto, há uma grande diferença. Não podemos dizer que é a mesma coisa de fazer teologia numa sociedade pré-tecnológica e altamente tecnológica como a nossa. Sobretudo porque há um mundo novo de questões que entra e que a teologia tem de pensar, tem de refletir, porque numa sociedade tecnológica não muda só a tecnologia, muda também o homem, muda também a pessoa, muda também a forma de comunicação e do próprio homem pensar-se a si mesmo e a relação com os outros. E nesse sentido, a teologia tem de acompanhar de perto as grandes mutações que a tecnologia está a desencadear na nossa própria humanidade. Sabendo, contudo, que a teologia vem de um tempo
Eu penso, por exemplo, nos grandes teólogos, nos grandes poetas medievais, antigos. Eles não tinham os instrumentos que nós temos, mas a palavra que eles disseram acerca da pessoa humana e do seu destino continua a ter uma validade e uma sabedoria fundamental. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que a tecnologia não pode ser o tudo. A tecnologia é instrumental. Não pode ser a finalidade. Tem de ser o instrumento da construção da vida. Porque, no fundo, a pessoa humana está sempre colocada perante as grandes questões. Quem sou eu? De onde venho? Para onde vou? Qual é o sentido? Qual é a finalidade da minha vida? Estas questões fundamentais estão quer numa sociedade altamente tecnológica, quer no homem que estava a viver nas cavernas ou a sair delas. O que mostra como a teologia tem, sobretudo, de acompanhar o homem nas várias fases da sua evolução. Na sequência desses temas, globalização, agora a questão do desenvolvimento tecnológico, as redes sociais. Impressiona, não é, como que as pessoas estão conectadas, não é, pelas redes sociais. E o desejo de conexão. É muito impressionante ver. Eu vejo, tanto nos mais jovens como nos idosos, como as redes sociais são um antídoto contra a solidão. Tem os seus problemas, é verdade, mas o facto extraordinário, espantoso, que é de facto poder comunicar, poder estabelecer uma relação, poder conhecer, ainda que virtualmente, mas é um verdadeiro conhecimento. E há também um conhecimento onde o afeto, a verdadeira troca acontecem nas redes sociais. Eu penso que é importante não demonizarmos as redes sociais, mas, pelo contrário, tirarmos o lado bom e o realçarmos de forma a que ele se possa desenvolver mais e mais. De facto, é uma mudança do mundo e pensar nos jovens que já são nativos digitais, que já aprendem, no fundo, a viver e a comunicar desde os primeiros anos da sua infância através do grande dinamismo digital, é de facto a grande revolução epocal na qual nós estamos a viver. Falando sobre sofrimentos da nossa época, o individualismo, a depressão aparecem, não é, como motivos desse sofrimento, né, ou nesse cenário de sofrimento. Do que sofre o ser humano em nossa época? É muito interessante esse tema, porque nós estamos precisamente numa mudança de paradigma. Durante grande parte do século XX, nós vivemos, em termos das patologias sociais, sobretudo um paradigma bacterial ou viral. E então a invenção do antibiótico, de um certo tipo de medicina e terapia, acabava por não ser um remédio total, mas por atenuar bastante a situação. Nós hoje estamos numa mudança de paradigma. E então a nossa patologia não é tanto viral, mas torna-se neuronal. O problema do homem contemporâneo é, de facto, a extenuação, o cansaço, o sol negro da depressão, a falta de sentido para a vida, uma solidão ou uma hiperatividade que o devora por dentro e deixa o seu interior como terra queimada. É uma realidade nova. E é interessante, já Aristóteles dizia isso, que as doenças são alarmes, são sintomas de uma realidade mais profunda. Se hoje, por exemplo, grande parte das nossas enfermidades são do tipo neuronal, quer dizer que a forma como a nossa sociedade, os nossos cotidianos estão organizados, são de uma vulnerabilidade muito grande e estão a sufocar, estão a adoecer o próprio homem. Nesse sentido, essa patologia é um alarme, é um alerta para olharmos criticamente para os nossos estilos de vida, para o modo de viver contemporâneo e talvez para readquirirmos, reinventarmos uma sabedoria de viver que hoje nos falta. Eu não gostaria de terminar essa primeira parte da nossa entrevista, já que nós vamos poder continuar
no próximo programa, sem falar da crise ecológica no sentido mais amplo, né? Falando também da pobreza em que estão submetidos muitos contingentes humanos pelo mundo, das graves situações de injustiça e pela crise de modo geral por que passa a Terra. Que mensagem tem o cristianismo para estas realidades? É muito interessante que o primeiro ponto da encíclica Louvado seja do Papa Francisco é exatamente esse: ligar o sofrimento das populações, o sofrimento do homem, a pobreza de tantos países, encarcerados em situações de um subdesenvolvimento e de uma fome endémica, aos padecimentos da terra e às dificuldades extremas e graves que hoje expõem a uma ecologia sustentável e integrada. No fundo, para dizer que está tudo ligado. E na extraordinária mensagem da encíclica do Papa Francisco, nós encontramos, ao mesmo tempo, uma palavra de extraordinária esperança, para dizer que é possível construirmos um futuro que garanta uma vida bela no planeta para lá da nossa geração e da imediata. Isto é possível transmitirmos o nosso planeta em boas condições ao futuro. Mas há também uma enorme responsabilidade. Nós não podemos manter o sistema e os modos de vida tal como eles estão neste momento. Nós temos de entrar numa outra era histórica e aí como que há uma conversão que é necessário que as nossas sociedades passem no sentido de uma maior justiça social, de uma maior igualdade, de uma maior distribuição da riqueza, de uma maior equidade no tratamento da criação, num reconhecimento de que o homem não é o centro cego da criação, mas ele é de facto um pastor do ser. Muito obrigado pela sua participação nessa primeira parte da nossa entrevista. Nós vamos continuar a conversa. O Religare é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Para conhecer as nossas atividades, acesse a nossa página que está em www.pucminas.br/ppgcr. O Religare de hoje fica por aqui. Um abraço muito cordial e até a próxima semana com este Religare com o Padre José Tolentino. Até lá. Começa aqui o Religare, Conhecimento e Religião. Nós damos início à segunda parte da entrevista sobre o tema Cristianismo e Cultura. O Padre José Tolentino Mendonça continua conosco. Ele é biblista, teólogo, ensaísta, veio de Portugal e está aqui conosco no Religare. Mais uma vez, seja bem-vindo e muito obrigado. Obrigado também eu. Bom, você pode entrar em contato com a nossa equipe, acompanhar o programa, acessar os vídeos através da nossa página na internet. O endereço é www.tvhorizonte.com.br/religare. Você pode também entrar em contato com a nossa equipe através das redes sociais. Basta buscar pela expressão Religare, Conhecimento e Religião. Bem, eu gostaria de, nesta segunda parte da nossa entrevista, me concentrar em dois temas. Um diálogo com a arte e depois sobre o seu trabalho específico, a sua pesquisa, né, o seu cotidiano como biblista, né, o seu interesse nessa temática. Qual que é a importância do diálogo da Igreja com as artes? É uma importância fundamental, porque de facto o homem tem três caminhos para chegar a Deus. Tem o caminho do bem, e no bem há tantos caminhos, mas no fundo resume-se ao amor. Deus é amor
E na experiência que fazemos do amor, na sua diversidade, nós tateamos o mistério de Deus. O outro caminho transcendental é a verdade. E, de facto, na sede de verdade e na verdade revelada, o homem encontra a revelação do próprio Deus. Mas há um outro caminho, que é o caminho da beleza. E, de facto, sem a beleza, o cristianismo corre o risco de ficar apenas uma realidade sociológica. Porque a beleza é uma via necessária para a construção da própria experiência religiosa. Porque o coração humano tem sede de beleza. E a gente pergunta, e como é que essa beleza se manifesta? A beleza manifesta-se pelo assombro, pelo espanto. Isto é, na vida de cada um de nós, nós precisamos do contacto com uma realidade que fere o nosso coração pela sua grandeza, pela sua beleza, pela sua luz, e que cria em nós um desejo de ser, uma paixão de ser. É interessante a frase que Jesus utiliza: quando eu for elevado da cruz, atrairei todos a mim. É a linguagem da beleza, porque a beleza é aquilo que nos atrai com os seus laços. Ora, uma via que foi uma via desde sempre da experiência cristã é a via da beleza. De facto, Jesus também diz: eu sou o belo pastor. Quer dizer, a beleza é um caminho para Deus. E nesse sentido, os artistas são nossos mestres. Porque um artista, mesmo sendo ateu, ele é um operário do espiritual. Porque aquilo com que ele trabalha é com o invisível, é com o inaudível. E nesse sentido, nós precisamos de uma relação, precisamos de olhar, de aprender, de comunicar, de criar amizade, porque penso que temos muito a ganhar nesse ensinamento que os artistas, de uma forma muito natural e rica, trazem aos cristãos. Mas uma questão nisso que o senhor acaba de falar, né? O Cristo na cruz, que diz que, né, atrairá todos a si. Qual é a beleza da cruz, a beleza desse belo pastor, né, na cruz? É uma beleza paradoxal a cruz. E é muito interessante ter feito essa pergunta, porque a beleza como via para Deus não é uma beleza epidérmica, não é uma beleza ornamental, mas é uma beleza capaz de dizer a contradição do destino humano. Se quisermos, é também uma beleza atravessada pelo mistério da cruz. É uma beleza que traz em si a complexidade, o silêncio, o enigma do ser humano. Mas isso nós encontramos os grandes romances, os grandes poemas, a grande pintura, a grande música. Conta isso, conta a grande dor de ser, as perguntas que não têm resposta em nós. E tudo isso é a matéria com que a arte se alimenta e também com que a experiência religiosa se alimenta. Por isso, falar da arte e falar da experiência religiosa é, no fundo, falar de dois caminhos muito próximos e muito irmãos. Sim, a arte, ela expressa muito do religioso, né? Podemos fazer um caminho pela história da arte, mas isso não é possível nesse momento. Mas o que desse religioso, né, tanto penetra esse mundo da arte? Porque ou informa esse mundo da arte? Isso é muito verdade. E se nós fizermos o exercício de pensar, por exemplo, na arte ocidental, grande parte das criações artísticas são sobre o religioso. É porque a arte não fica a trabalhar as verdades penúltimas. Ela quer trabalhar as verdades últimas. E, nesse sentido, a arte precisa também da religião. Isto é, precisa daquele horizonte final, completo, total, de sentido do destino humano, que é tão próprio da experiência religiosa e que a religião pode comunicar à arte. Nesse sentido, penso que não é por acaso, ou não é só porque a Igreja, num certo período histórico,
fazia muitas encomendas aos grandes artistas, mas é porque a própria arte precisa ela própria de se questionar com as grandes questões. E aí a religião e a experiência religiosa entram como parceiros naturais e indiscutíveis. Então, cultivar a espiritualidade é cultivar também o belo? Essa dimensão da beleza? Não pode ser de outra maneira. Não pode ser de outra maneira. Porque a espiritualidade precisa da contemplação, da admiração, do espanto. E a espiritualidade vive da epifania. Quer dizer, uma espiritualidade que conta só com aquilo que tem é uma espiritualidade pobre e autocentrada. A espiritualidade, no fundo, o que é que tem de ser? Tem de ser uma exposição de si, uma abertura confiante ao mistério. E, nesse sentido, aquilo que os artistas fazem também vai muito nessa linha. Quando um compositor está a criar uma canção, ele começa por se colocar à escuta do silêncio. Quando um pintor quer criar uma representação, um quadro, ele tem de estar à escuta do invisível. E então nós percebemos que aquilo que é próprio da espiritualidade, de certa forma, é a mesma gramática com que operam os artistas. Nesse sentido, eu gosto muito de uma frase de um grande teólogo do século XX, Hans Urs von Balthasar, que dizia isto: se calhar nós temos de ouvir mais os poetas e os artistas, porque eles, na sua arte, fazem o grande comentário à procura espiritual do homem contemporâneo. Vamos nos aproximando do tema do segundo bloco, sobre a Bíblia, né? Sua pesquisa, sua experiência como biblista, exegeta. Né? Como é que a Bíblia, né, se aproxima desse tipo de experiência, né, que tem também o artista com as suas questões e com seu modo, né, de se aproximar da realidade, de compreender a realidade? Há um grande poeta inglês, William Blake, que diz uma frase muito iluminante. Ele diz: a Bíblia é o grande código da cultura ocidental. E, de facto, a Bíblia tem tudo. A Bíblia é um atlas iconográfico, é um livro de imagens, é uma biblioteca de imagens. A Bíblia é um teatro de personagens. Dificilmente é possível criar uma nova personagem que não tenha alguma coisa de uma personagem que já está na Bíblia. De certa forma, a Bíblia é também um livro de sons, um livro de música, um livro de odores. Os grandes pintores, o Chagall, por exemplo, dizia isto: o que eu faço é molhar os meus pincéis na Bíblia e depois pintar. Porque ele colhia a inspiração no texto bíblico. Então, a Bíblia e a arte têm uma congenialidade extraordinária, porque a Bíblia é um grande código, é seminal, é inspiradora de tantas aventuras artísticas e, o que é muito interessante, não só aventuras de crentes, mas também aventuras de não crentes. O que mostra como a Bíblia é uma ponte fundamental para o diálogo com a cultura contemporânea. Muito bem, nós vamos fazer um breve intervalo, mas você continua acompanhando o Religare daqui a pouco. Voltamos já. Estamos de volta com o Religare. Nós estamos conversando sobre o diálogo entre cristianismo e cultura. O Padre José Tolentino Mendonça está conosco. Eu gostaria de começar este último bloco do nosso programa apresentando alguns dos últimos livros que foram lançados pelo Padre Tolentino aqui no Brasil através da Paulinas. Então vamos lá: O Tesouro Escondido por uma Busca Interior, Pai Nosso que Estais na Terra, o Pai Nosso aberto a crentes e não crentes, Nenhum Caminho Será Longo para uma Teologia da Amizade e, recentemente lançado aqui no Brasil, A Leitura Infinita, a Bíblia e a Sua Interpretação,
parceria entre a Universidade Católica de Pernambuco e Paulinas. Padre Tolentino, fico com esse último livro, a leitura infinita, mas talvez antes de entrar aqui eu fiquei com uma questão da sua última apresentação, última resposta aqui no primeiro bloco dessa nossa entrevista, de como que a Bíblia pode ser acessada por crentes e não crentes. Como é possível, como demonstrar essa universalidade do texto bíblico, da experiência que a Bíblia nos apresenta? A Bíblia conta a aventura humana. É um livro de fé, mas é também um grande livro de humanidade, onde a nossa humanidade está ali completamente presente, inteira. Há um grande estudioso da literatura, Auerbach, que ele diz que na literatura há só dois grandes modelos. É engraçado, há só dois grandes modelos. E um modelo é o modelo da Odisseia e o outro modelo é o modelo da Bíblia. Na Odisseia, nós encontramos isto. Encontramos um homem que faz uma grande viagem para voltar à sua casa, Ulisses. Na Bíblia, o que é que nós encontramos? Encontramos um idoso, um reformado, Abraão, que é chamado a sair da sua terra e a ir para o desconhecido. E Auerbach diz, a aventura é muito maior, porque já não é o regresso a si mesmo, mas é o partir, o ir ao encontro daquilo que eu não conheço. E depois ele faz esta reflexão que me parece também muito iluminante sobre a Bíblia na comparação com a Odisseia. Ele diz, as personagens da Odisseia normalmente são reis, são guerreiros, mas tudo se passa dentro de um quadro, digamos, da nobreza, da aristocracia, dentro dos palácios, num quadro muito estático. As personagens da Bíblia são uma surpresa. Há reis, claro, mas também há pastores. Há homens muito importantes, mas também há mulheres, há profetas. E, sobretudo, uma coisa que este comentador Auerbach mostra muito é que a Bíblia conta o homem, conta a aventura humana, não escondendo a sua vulnerabilidade, não escondendo a sua fraqueza. Nesse sentido, a Bíblia tem heróis como Job, que é o homem do protesto, aquele que não aceita nenhuma justificação e tem, enquanto não chega ao debate, ao bate-papo direto com Deus, ele não descansa. São Pedro, por exemplo, é um herói e é um anti-herói. A última imagem que o Evangelho de Marcos apresenta de São Pedro é ele chorando. Quer dizer, a Bíblia tem todas as capacidades para falar ao coração humano, seja crente ou não crente. Porque a verdade humana, e no fundo a verdade divina, que a Bíblia conta através das suas narrativas, das suas líricas, dos seus textos históricos, no fundo têm uma força expressiva que é impossível um ser humano ler a Bíblia e não sentir que de alguma forma ele está ali presente. De alguma forma a sua fraqueza, o seu medo, a sua dúvida, a sua inquietação, mas também o seu desejo, a sua luz, a sua verdade, o seu coração ardendo, estão representadas por aquelas aventuras que a Bíblia guarda. A Bíblia está nas mãos das pessoas, né? Hoje está, né? está. Houve um tempo em que não estava. É uma grande consequência do Concílio Vaticano II, esse acesso ao texto bíblico. Sim. Como compreender que, por exemplo, um livro tão rico, né, em alguns segmentos passa por leituras fundamentalistas, fechadas, e aí o texto parece se transformar numa pedra, numa ameaça, num meio de acusação e de condenação. E esse é o grande perigo, pensar que este texto dispensa uma hermenêutica, dispensa uma interpretação. Ora, a própria palavra texto é interessante,
porque texto quer dizer têxtil, tecido, tessitura. Então a Bíblia não é um fio só, mas é uma mistura de fios. E só de facto a pluralidade é capaz de dizer o sentido profundo da Bíblia. Já os rabinos diziam que a Torá tinha, para cada versículo, 49 interpretações possíveis. E 49 é 7 vezes 7. E na tradição cristã, falava-se dos 3 sentidos ou dos 4 sentidos com que se devia ler a Bíblia. O sentido literal ou histórico. É sempre necessário ler o que está lá. Mas depois é preciso também ver o sentido alegórico. Isto é, perceber que estamos perante uma linguagem simbólica. E depois é preciso perceber que esta palavra nos manda para uma ação, marca o nosso agir, transforma-nos em vista de uma ética. E, por fim, que esta palavra é uma palavra escatológica, é uma palavra na qual nós podemos ter esperança. Quer dizer, há graus diferentes e uma leitura fundamentalista faz da Bíblia erradamente uma arma de arremesso, quando a Bíblia é o contrário disso. A verdadeira maneira de ler a Bíblia é expor-nos de uma forma desarmada à verdade ou às verdades sempre novas com que a Bíblia nos quer inspirar enquanto palavra de Deus. O senhor fala neste livro sobre a experiência de entrar no mundo da Bíblia como quem experimenta um jardim ou atravessa um jardim, não simplesmente passa de um lado ao outro, mas se detém. O que isso mostra, fala da experiência do leitor da Bíblia? O que é essa experiência e como deve ser essa experiência de ler o texto bíblico? Eu fui buscar essa imagem, não só à tradição cristã. Por exemplo, Cassiano dizia que ler a Bíblia é como bater à porta de um jardim cheio de odores. Mas há um filólogo, teórico da literatura contemporânea, Umberto Eco, que diz assim, há 2 maneiras de atravessar um jardim. Há uma que é entrar numa porta e passar pelo jardim a correr para sair dele. Isto é o tipo de leitor que abre a Bíblia à procura só de uma solução, mas de uma coisa assim rápida, de uma receita quase mágica para resolver um problema. É aquele leitor que quer apenas um sentido único da Bíblia e não quer gastar tempo, não quer habitar, não quer criar uma relação. Ora, o verdadeiro leitor da Bíblia é aquele que entra no jardim e se demora, e percebe que a Bíblia nos fala de muitos modos. A Bíblia não fala apenas porque tem um sentido escondido. A Bíblia fala porque tem emoção, porque tem imaginação, porque tem corpo, porque são aquelas palavras ditas daquela forma, porque nos surpreende, porque tem o inesperado. E tudo isso é um caminho que o leitor faz quando se demora com tempo a habitar, a ler, a reler, a rezar, a ouvir de novo esta palavra. É um caminho que o leitor faz e que se torna depois um caminho muito rico, porque se percebe que nos ínfimos detalhes a Bíblia é a comunicação de Deus. Se a Bíblia não tem uma receita, se eu não vou encontrar ali uma resposta, o que se pode encontrar? Pode-se encontrar, por exemplo, muitas perguntas. Eu acho que a Bíblia é um livro de perguntas. Para mim, é espantoso, por exemplo, a quantidade de perguntas que estão no Evangelho. E perguntas que não são respondidas no texto. Isto é, são perguntas passadas ao leitor. É tão importante nós olharmos para a Bíblia como um livro de perguntas. E um livro que nos põe a caminho, à procura daquela resposta que o texto segreda, mas que a vida de Deus também nos segreda. Sim, a gente observa que há um desconhecimento muito grande desse texto. Isso implica também uma crise de pertença, que as pessoas já não conseguem se vincular a essa tradição, às comunidades que se alimentam dessa tradição.
Como que essa experiência que o senhor coloca de leitura da Bíblia poderia ajudar as comunidades religiosas, as comunidades cristãs, particularmente o catolicismo? As igrejas históricas cristãs estão passando por uma crise dessa natureza, né? A trabalhar essa crise do pertencimento, né? Retomando o engajamento e o vigor dessa experiência para a época em que a gente vive. Eu penso claramente que hoje a Igreja e as comunidades estão colocadas perante o desafio de se tornarem comunidades de leitura. Nós não podemos continuar a ser apenas ouvintes passivos e esporádicos desta palavra. Esta palavra tem de estar colocada no centro da vida eclesial, porque a própria Igreja é consequência desta palavra. Nós somos gerados por esta palavra. E, nesse sentido, nós precisamos ser, de uma forma mais explícita, mais comprometida, comunidades que se detêm, se demoram, gastam tempo, gastam energia a formar no conhecimento desta palavra. Nesse sentido, a comunidade tem de ser um laboratório de leitura do texto bíblico e de uma leitura que nunca acaba. Nesse sentido, é de facto uma leitura infinita, aquela que a Igreja é chamada a praticar. Esse é o sentido do título do livro, Leitura Infinita. Em grande medida, é esse desafio que eu também quis passar para as comunidades. Sim. Muito obrigado, Padre José Tolentino, pela sua participação aqui no Religare. Obrigado eu por esta grande oportunidade. Sim. Eu quero fazer também um agradecimento muito especial ao que a TV Horizonte fez para possibilitar essa conversa com o Padre José Tolentino e o apoio muito especial da PUC Minas a esse projeto. O Religare é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Para você acessar as nossas atividades, você pode visitar a página que está em www.pucminas.br/ppgcr. O Religare de hoje fica por aqui. Um abraço muito cordial e até a próxima semana com o novo Religare Conhecimento e Religião.